Fala galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Punter, o Trader e o Pantrader. Qual a importância de você saber o tipo de investidor que você é porque isso vai interferir muito na sua análise, muito no seu estilo de vida. Mas antes da gente começar a falar disso, solta a vinheta! Sejam muito bem-vindos e vamos lá direto ao ponto. O Punter é aquele cara que faz o agendamento da sua entrada, ele faz as análises ali antes da partida, antes da bola rolar, ele deixa a sua entrada até o final do jogo. Muitas pessoas, algumas pessoas na verdade, vão discordar do estilo Punter, mas esse é o verdadeiro Punter raiz. Por quê, galera? O cara que é Punter, vou dar o exemplo aí da bolsa de investimento. Tem aquele cara, o investidor fundamentalista, se eu não me engano, aquele cara que visa o longo prazo na bolsa de valores. Esse cara, ele faz a análise dele antes de entrar no mercado e ele deixa a análise dele ali, deixa a operação dele ali no longo prazo, por anos, e segue a vida dele. O Punter, o cara que quer ser um Punter, ele tem um estilo muito parecido. Tem muita galera aí que fala que não, o Punter ele acompanha a partida e tudo mais, o Punter evoluiu. Esse é o Pantrader, tá galera? Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas o Punter raiz mesmo é aquele cara que faz análise pré-jogo e ele deixa a sua operação até o final. Não faz sentido algum o cara querer ser um Punter, fazer a entrada pré-jogo e ficar acompanhando a partida, sendo que quem quer ser um Punter geralmente é um cara que quer um pouco mais de tempo, um tempo livre, quer fazer a sua entrada e não quer ficar acompanhando a partida. Um cara que se diz Punter e acompanha a partida e não assume que é um Pantrader é o puro ego falando. Mas vamos lá, vamos falar do que o Punter, o tipo de análise que o Punter faz. Ele procura saber a importância daquela partida, se é um jogo importante para as duas equipes, se tem disputa de vaga, de classificação para algum campeonato, se é o time titular ou o time reserva, se tem algum desfalque, se tem algum jogador importante, alguma peça fundamental faltando, se o time o qual ele está operando joga em casa ou joga fora, se por exemplo ele for fazer uma operação no mercado de gols, se nos últimos 5, 10 jogos aquela equipe marcou um número X de gols que ele espera nessa partida, se o time adversário que está jogando toma esse número X de gols ou se faz também esse número X de gol. Enfim, entre várias outras coisas, eu estou resumindo aqui mais ou menos como é a análise do cara que é Punter, o cara que vai fazer a sua entrada e deixar a sua operação até o final. Vai fazer a sua entrada ali antes da bola rolar. Quais são as análises do Trader? O Trader, galera, ele analisa comportamentos, os comportamentos da partida e oscilações das cotações. Ponto. Isso eu estou falando de uma forma resumida o que é o Trader. É um cara que analisa comportamento dentro do jogo e analisa as oscilações das cotações. Dentro do mundo do Trader, existem vários tipos de traders, mas eu não vou entrar nesse assunto, mais para frente a gente pode estar falando disso. Existem vários tipos de mercados, vários tipos de operações que traders fazem, métodos que os traders usam, mas de uma forma geral é isso. Quais são as vantagens de um de outro? Como eu disse, o cara que é Punter, ele é um cara que visa o longo prazo, ou seja, ele visa ter mais tempo. Ele vai tirar algum tempo da sua vida ali para poder estar fazendo as análises, ele vai agendar a sua entrada. O Punter, ele vai poder ter ali, vou dar um exemplo aqui, o final de semana livre. Geralmente no final de semana é o dia que acontece o maior número de partidas. Então o cara que é Punter, que ele faz agenda ali suas entradas, ele consegue ter o final de semana livre. Talvez final de semana ali com a família, um churrasquinho com a galera. Além disso, o Punter ele tem um pouco menos de ansiedade. Não vou dizer que ele não tem ansiedade. Se a pessoa é uma pessoa ansiosa, sendo Punter ou Trader, ela vai ter ansiedade da mesma forma. Só que vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu falar do Trader, o porquê que o Punter tem um pouco menos de ansiedade. Já o Trader, galera, no meu ponto de vista, e aí eu digo em questões numéricas, tá? O Trader ele consegue pegar cotações melhores do que o Punter. Isso não é uma regra, tá? Isso pode ser, vai existir ocasiões onde o Punter vai conseguir pegar entradas melhores
E aí durante a partida, o trader não vai conseguir pegar uma cotação melhor do que o Panther. Só que são poucos os casos. Geralmente, isso não é uma regra, como eu disse. Acredito que o trader ele pegue cotações melhores, porque geralmente no começo das partidas as cotações elas já começam a ter reajustes. E geralmente o cara que opera como o cara que é trader, ele consegue pegar esses reajustes ele consegue pegar essas cotações ajustadas de uma forma melhor do que o Panther. Além disso, o trader ele tem menos chances de imprevistos. Como assim imprevistos? Eu vou dar um exemplo recente agora nesse Brasileirão de 2021, um jogo, por exemplo, do São Paulo e Botafogo. Eu não me recordo, se eu não me engano, o Reinaldo, lateral do São Paulo, que foi expulso. O São Paulo, ele estava disputando o título, né? Matematicamente ele tinha chances, estava ali na disputa da Libertadores também. O Botafogo, já rebaixado, acabou vencendo a partida. Onde eu quero chegar? O Panther, ele corre o risco desses imprevistos. Já o trader, que ele acompanha a partida, ele não tem esses imprevistos de fazer uma pré-análise de todo esse trabalho e durante o jogo acontece essa merda e o cara se ferra. Óbvio que isso não é frequente, né? Esses imprevistos não acontecem em todas as entradas do Panther. Mas o que eu tô querendo dizer é que o trader ele não corre esses riscos. Ah, Denilson, então o trader ele não perde dos investimentos? Claro que perde. Acontece às vezes do trader fazer alguma análise de comportamento da partida e aquilo não acontecer. Mas ele não tem todo esse trabalho de fazer análise pré-jogo e de repente uma merda na partida acabar com todo aquele trabalho que ele teve. Além disso, o trader ele consegue fazer um número maior de operações. Não significa que ele vai ter um lucro maior no dia. Porém, um jogo onde o Panther ali, por exemplo, faz no máximo 2 entradas, óbvio que deve ter os Panthers que fazem várias entradas, deixam várias entradas agendadas. Só que, de qualquer forma, o mesmo jogo que um Panther faça ali 2 entradas, o trader consegue fazer 4 entradas no mesmo jogo onde o Panther fez a sua entrada. Isso não significa que um seja melhor que o outro, isso vai de acordo com o estilo de vida que você quer ter e a forma de análise que você vai fazer. Agora vamos falar um pouco das desvantagens de um e de outro. Bem, o Panther, como eu já acabei de falar, ele tem essa desvantagem de fazer toda uma análise e acabar, por algum motivo da partida, de algum comportamento de campo, acabar perdendo a sua entrada ali, a sua análise. Pode ser que bata, mas acontece de que aquilo não era previsto, né? A outra desvantagem, e isso daí não é do Panther, mas sim da pessoa que quer ser Panther e acaba cometendo esse erro, ele faz uma operação e ele vai viver a sua vida, ele não pode ficar com a cabeça na partida. Vou te dar um exemplo. O cara, ele de repente faz a sua análise, tira o seu tempo, faz a sua entrada e ele vai trabalhar. E aí no seu serviço, ok, se ele tirar um momento pro almoço, para ele estar acompanhando a partida, legal. Só que acontece das pessoas às vezes estar trabalhando e estar com a cabeça na partida. A partida rolando, tá tirando algum tempo escondido para estar vendo a partida. E isso não é legal. E aí existe dois problemas nisso, né? Um, da pessoa não estar trabalhando de forma correta, né? Exercendo a função ali que ela deve, exercendo ali a função que deve ser exercida, que é tá trabalhando ali focado, né, no seu serviço, e aí tá traindo o chefe dela fazendo outras coisas, né, a cabeça no futebol. E a segunda é a pessoa tá acompanhando a partida durante o serviço e tá aumentando a sua ansiedade. Ou então a pessoa não acompanha a partida, mas fica com a cabeça no jogo, toda desfocada, e isso acaba trabalhando a sua ansiedade. Isso é uma desvantagem não do Panther, porque o Panther ele não deve ter isso, mas da pessoa que vai operar como Panther e acaba cometendo esse erro. Além disso, tem uma pegadinha aí que ninguém te conta. Vem cá que tem uma pegadinha que ninguém te conta e eu vou te explicar. Geralmente, quem começa nos investimentos esportivos, começa querendo ser um Panther, porque o cara às vezes trabalha, faz alguma coisa, e aí ele agenda, faz as suas entradas e deixa lá rolando, vai trabalhar. Acontece que esse cara começa a ser lucrativo. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara fala, meu,
show de bola, vou largar o serviço e vou trabalhar como trader esportivo, vou virar um investidor esportivo. E aí, o cara, quando ele larga o serviço e começa a operar, ele comete o erro que é o seguinte: o cara ele foi lucrativo como punter, certo? Como hoje ele tem tempo livre, ele começa a acompanhar as partidas. E aí ele comete o erro de começar a fazer entradas durante a partida. E ele começa a perder o dinheiro que ele ganhava. Ele ganha no pré-live, antes da bola rolar, e ele perde durante a partida porque ele não tem inteligência emocional. Ele começa a ficar ansioso, ele vê comportamentos que ele acredita que ele saiba o que está acontecendo, e aí ele começa a fazer a entrada, e ele começa a perder dinheiro. Ou seja, esse cara que largou o serviço, ele tem que manter a forma que ele estava sendo lucrativo, fazendo mais entradas no pré-live e deixando rolar. Ele pode acompanhar as partidas dele para fazer cash out, para tirar a operação dele, e aí eu vou explicar sobre o Punt Trader, mas ele comete o erro, e essa pegadinha que ninguém te conta, você opera às vezes como punter, você chega no mundo dos investimentos esportivos, e só que quando você larga tudo e começa a ter mais tempo, você começa a perder dinheiro durante o jogo. Isso acontece porque você não tem metodologia, e a gente vai falar mais pra frente sobre método, de como analisar comportamento. Às vezes você vê ali um time fazendo mais pressão, e você fala, opa, vou entrar que vai sair um gol, ou que esse time vai vencer. Só que quem opera como trader não é bem assim que funciona. A questão de método, que eu vou explicar mais pra frente, vou dar um exemplo aqui, tá? Tá tendo pressão do time favorito aos 38 minutos, com 80% de posse de bola, e já saíram 5 escanteios nos últimos 15 minutos. É mais ou menos, tô dando um exemplo, tá, galera? A pressão do time, pro cara que não tem método, é o bolo. Todos esses detalhes que eu contei são os ingredientes por trás que a pessoa que opera como punter e quer ser trader achando que entende, não sabe. Então tem todos esses detalhes no comportamento, não é apenas um comportamento. O cara que opera como trader, ele tem um método por trás do comportamento. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens do trader. O cara que opera como trader, ele tem que acompanhar as partidas. Então já começa por aí. Ele perde o final de semana. Ou seja, os principais jogos, eles acontecem no mundo no sábado e no domingo. Então aquele churrasquinho que o punter vai ter, o trader não vai ter. Porque ele vai ter que estar acompanhando as partidas, então ele vai ter um pouco menos de tempo, de certa forma, do que um punter. Além disso, como eu disse da questão de ansiedade, que o punter tem menos ansiedade, o trader ele precisa ter 3 vezes mais uma inteligência emocional, porque é diferente você analisar estatística, números e vários outros fatores antes da bola rolar, e você analisar a partida rolando. Porque igual os jogadores lá dentro de campo falam, que dentro de campo é outra coisa, fora é uma coisa e dentro é outra. Para quem opera como trader, é a mesma coisa. Com a bola rolando, se você não tiver uma inteligência emocional avançada, você acaba fazendo merda. Porque no calor da partida acaba um jogo mais pegado, um jogo com mais pressão, acontece uma expulsão, você acaba sendo ansioso e fazendo cagada. Se você não tiver inteligência emocional, você não vai seguir o seu método, nem sua gestão de banca, e isso vai te fuder. No meio disso tudo, desses dois tipos de investidor, existe o Punt Trader. O que é o Punt Trader de forma simples? É a junção desses dois. Eu costumo dizer que tem o Punt Trader com uma tendência maior para Punter e tem o Punt Trader com uma tendência maior para o trading. O que acontece? O Punt Trader é aquele cara que vai fazer análise pré-jogo e de repente vai tirar o dinheiro dele ali durante a partida, com a partida rolando. Ele vai fazer o cash out, né, que é tirar o dinheiro dele de operação. Ou às vezes ele vai fazer uma entrada durante a partida, vai deixar ela até o final. Ou então ele vai fazer uma entrada ali durante e vai retirar o dinheiro dele. Ou ele vai deixar agendada alguma entrada dele e vai tirar um tempo. Enfim, o Punt Trader ele consegue fazer tudo isso junto. Só que para isso ele precisa de métodos. E lá na frente a gente vai falar de metodologia. Conclusão, galera. Não existe um melhor do que o outro. Existe qual é o seu perfil, qual é o seu padrão de vida atual e
o que você quer ser. Às vezes você tem lucro como Panther e quer ser um trader, só que você não consegue ser lucrativo como trader porque são métodos diferentes. Ou às vezes você é um trader e você quer ser um Panther, só que você não tem metodologia, você não consegue ser lucrativo. Então não adianta você querer ser algo que você não consegue ser, porque você não tem estudo, você não tem método validado. Isso vai muito estudo e o seu estilo de vida atual. Às vezes acontece da pessoa não ter tempo, ela tem que ser um Panther, né? Por exemplo, o cara estuda o dia inteiro, trabalha e ele quer acompanhar a partida. E aí ele só faz merda, só perde dinheiro porque ele quer ser trader, só que condições de Panther. Ou às vezes o cara tem tempo livre, né? E ele é lucrativo como Panther, né? Fazendo análise pré-jogo. E aí ele fica insistindo em fazer entradas durante o jogo e perdendo dinheiro. Sendo que ele tem condições de trader, só que ele é bom como Panther. Enfim, deu para entender mais ou menos, né, galera? Qual a importância de você saber o seu tipo de investidor para você poder ter estilo de vida e análises diferentes. Beleza, galera? Tamo junto, um vídeo um pouquinho mais técnico, na verdade, né, um pouco mais explicativo sobre essa confusão, mas é uma confusão importante você saber quem você é, para você fazer coisas certas, análises corretas. E, enfim, é isso. Tamo junto, galera. Se você curtiu, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!